Rapaz do céu, eu sou Maria Paiva, sou evangélica. Estou aqui gravando mais um áudio falando da Bíblia. Muitas são as heresias contadas hoje em dia pelas igrejas, não só a católica, mas também evangélicas. Desde já deixo bem claro que eu não defendo religião e nem placa de igreja, mas tão somente o nome de Jesus e o Evangelho de Cristo contido nas Escrituras. Esta rua é bem barulhenta, então é normal ouvir aí no áudio late de cachorro, moto passando e rádio tocando, porque aqui é bem barulhento mesmo. Mas vamos lá, falar um pouco da Bíblia. Pedro foi realmente papa? Vamos falar de Pedro. Dizem que Pedro foi papa e o maior entre os apóstolos. Dizem que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas será isso verdade? Para começar, não só foi a Pedro que recebeu autoridade, mas os apóstolos também receberam a mesma autoridade dada a Pedro, conforme está em Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu, disse Jesus aos apóstolos em Mateus 18:18. Se Pedro fosse o maior, somente ele teria recebido a autoridade para ligar as coisas da terra no céu e desligá-la, e não os apóstolos e discípulos, como nós mesmos também recebemos essa mesma autoridade dada por Jesus quando o aceitamos. A Igreja Católica Apostólica Romana enche a boca para dizer que Pedro é maior e que foi o primeiro Papa da Igreja Católica, se nomeando assim a Igreja primitiva deixada por Jesus. Mas observe que a Igreja contradiz a ela mesma ao afirmar isso, sendo que desde o princípio a Igreja Católica proibia o casamento dos papas, como até hoje proíbe. Um erro visível em relação à mentira de que Pedro foi papa, visto que Pedro mesmo era casado e a Igreja Católica proíbe os papas de casar. Se as Escrituras afirmam que Pedro era casado, por que a Igreja vai contra esse princípio proibindo os papas de casar, visto que ela mesma afirma que Pedro era papa e que, segundo as Escrituras, Pedro era casado? Como você pode perceber, a Igreja desmente a ela mesma e se contradiz em seus dogmas e tradições. Outra coisa, se Pedro era maior, como eles dizem, por que Paulo doutrinava as igrejas mais que Pedro? Veja quantas cartas Paulo escreveu doutrinando as igrejas e compare com as cartas de Pedro. Quem doutrinou mais, Paulo ou Pedro? Veja, Paulo escreveu metade do Novo Testamento e afirma em suas cartas, como a carta aos Romanos, que ele foi constituído apóstolo e doutor dos gentios pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo ganhou esse tão grande privilégio, do qual tem orgulho de afirmar em suas cartas, e Pedro não, se Pedro é maior que Paulo? Por que Paulo aparece mais que Pedro, se Pedro era maior? Porque Paulo foi revelado o mistério da nova aliança entre Deus e os homens para escrever e doutrinar as igrejas. Porque Pedro não recebeu esse mistério dado a Paulo, contido até então na metade do Novo Testamento, a começar pelos Atos dos Apóstolos. Porque João era considerado discípulo amado e amigo de Jesus e não Pedro. Porque Jesus entregou Maria, sua mãe, a João e não ao Papa Pedro. Porque João era mais próximo de Jesus do que Pedro. Porque João escreveu o livro de Revelação, Apocalipse e não Pedro. Como você pode ver, se tivéssemos que nomear um apóstolo como maior, seria Paulo ou João, porque eles ganharam grande sabedoria e privilégios dados pelo próprio Deus. Dizem também que Pedro é a pedra de esquina e que a igreja é edificada sobre Pedro, quando na verdade a pedra de esquina é Jesus Cristo, e é sobre Jesus Cristo que a igreja é edificada. Por isso Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o diabo jamais pode prevalecer contra Deus, e Jesus é Deus. Jesus é a pedra de esquina, e a igreja é edificada sobre Jesus e não sobre Pedro, como diz as Escrituras. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Isaías 28:16. Aqui o profeta Isaías fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. E diz o Senhor Deus, por intermédio de Isaías, que a pedra posta em Sião é uma pedra provada, isto é, reconhecida e escolhida pelo próprio Deus. Diz também ser ela preciosa,
como de fato Jesus é precioso para nós, e de ser a pedra de esquina, firme e fundada, isto é, cabeça da igreja, forte e inabalável, capacitada pelo próprio Deus. Será Pedro essa pedra tão maravilhosa e sublime, ou será Jesus Cristo? Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhosa aos nossos olhos? Disse Jesus em Mateus 21:42. Jesus fala de uma pedra preciosa, forte, posta por cabeça do ângulo, isto é, posta como o centro de tudo, dada pelo próprio Deus e rejeitada por um povo. Jesus é essa pedra, enviado como Salvador ao povo de Israel e rejeitado por eles, mas reconhecida e aprovada por Deus e pelos gentios, que de bom grado aceitaram como nós mesmos. Então, como dizem que Pedro é a pedra de esquina e a igreja é edificada sobre Pedro? Disse Pedro: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Disse Pedro em Atos 4:11 e 12. Pedro estava falando de quem aqui? Dele ou de Jesus? A salvação é concedida pelo nome de Pedro ou de Jesus? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, diz São Paulo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10:4. Quem é a pedra da qual São Paulo fala aqui é Pedro, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Será Pedro mesmo a pedra, como dizem? E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, disse Pedro, dando testemunho de Jesus em 1 Pedro 2:4. Então, como dizem que Pedro é a pedra, que a igreja é edificada sobre ele, se ele mesmo dá testemunho e prova nas Escrituras que Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, e que a igreja é edificada sobre Jesus e não sobre ele mesmo, Pedro, será que as Escrituras mentem? Jesus mente? Os apóstolos mentem? Ou será a igreja que mente ao pregar heresias e desmentir as Escrituras deixadas pelos próprios pais da igreja primitiva? Então, como você pôde ver, Pedro nunca foi papa. Pedro não é a pedra de esquina, mas sim Jesus. E Pedro não fundou a igreja, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo a fundou, a começar pelos apóstolos. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é o cabeça e fundador da igreja, não Pedro. Você acredita em quem? Em Jesus? Nos apóstolos? Nas Escrituras? Ou nos homens? Você que decide. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que Ele te cure, te liberte, te salve, abençoe e proteja. Em nome de Jesus. Medita nestas passagens bíblicas.